nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que por iniciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a liturgia desta quarta-feira da primeira semana do Advento, porém também é memória festiva de São Francisco Xavier, um grande evangelizador. Conheceu a Santo Inácio de Loyola, que acabara de fundar a ordem, ou melhor, a congregação jesuíta, e assim Santo Inácio o vê sonhando e desejando tantas altas cátedras, ser o melhor professor, percebe nele um chamado para o serviço de Deus. E conversando e anunciando o Evangelho a ele, diz: do que te adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? E se questionando em relação a tudo isso, se sentiu chamado a abandonar tudo para evangelizar. Seu grande sonho era evangelizar justamente a China, que não chegou até lá. Viveu 11 anos como jesuíta. Evangelizou a Índia, o Japão, e quando estava indo para a China, no caminho, enquanto se aproximava, veio a sentir que a morte estava chegando até ele. Faleceu com 46 anos de idade, mas com este olhar no barco voltado para a China, onde pedira que o levassem. Não evangelizou a China, mas evangelizou com seu exemplo. Por que poderíamos nos questionar que Deus não permitiu que ele realizasse tão grande objetivo, tão alto sonho e tão bom sonho, a evangelização? Imaginemos a China hoje toda cristianizada por causa da evangelização de São Francisco Xavier. Tenhamos em conta, irmão e irmã, que o que mais o Senhor queria era o Francisco Xavier. Mais do que qualquer coisa, a salvação também de sua alma. Então o Senhor o chamou para si. E Francisco Xavier não relutou, aceitou e se entregou nos braços do Senhor. Temos assim o exemplo de grande apostolado e evangelização que devemos de seguir. Morreu no dia 3 de dezembro de 1552, aos 46 anos de idade, mas com este grande zelo por anunciar o Evangelho a todas as nações. E nós, quando nos sentimos inspirados e realizamos esta missão que o Senhor confiou também a nós pelo nosso batismo, entremos na liturgia, seguimos com Isaías, que nos diz: naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte,
enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra de seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: Este é o nosso Deus. Esperemos nele até que ele nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Vemos aqui uma vez mais a profecia sobre o Monte Sião, sobre a Cidade Santa, mas uma profecia que, interpretada à luz da vinda de Cristo, reconhecemos a realização também desta profecia. Em que sentido podemos vê-la? Em que sentido podemos experimentá-la em nossas vidas? Tenhamos em conta o banquete de ricas iguarias. Veremos hoje no Evangelho o milagre que Jesus realiza. Regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Qual é a maior iguaria que podemos nos alimentar, senão o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor? É que nós, pela nossa fraqueza, pelos nossos pecados, pela nossa falta de intimidade com Deus, não sabemos, como os santos, compreender tamanho banquete, o sacrifício e alimento que o Senhor nos dá. O sacrifício de Jesus, mas também este mesmo alimento realizado por cada um de nós, onde Ele nos alimenta, alimenta nossa alma, mas também nosso corpo. Basta olharmos as pessoas que viveram do milagre eucarístico, que viveram de uma Eucaristia diária, são poucas talvez, mas existem estas pessoas que assim viveram, que o Senhor lhes concedeu esta graça. Não precisaram nada mais do que alimento eucarístico. E com isso não quero dizer que o Senhor dará esta graça a todos, está na sua vontade, no seu desígnio, Ele sabe a quem dar ou não. Mas aqui cabe compreender-nos no sentido de realmente nos saciarmos como santos, mais uma vez, onde, diante de tudo aquilo que passavam, privados, como São Paulo diz na sua carta, privado de alimento na abundância, souberam viver. Por quê? Porque o verdadeiro alimento era o Senhor. Tanto na Eucaristia, quanto na palavra, por causa da profunda intimidade, do profundo amor. Eu e você, irmão, irmã, o quanto temos vivido tal fato em nossas vidas, quanto temos aprofundado deste rico banquete, que é o sacrifício do Senhor, onde Ele se dá como alimento a cada um de nós. E depois o Senhor, continua a leitura, diz: o Senhor eliminará a morte, enxugará as lágrimas, acabará com a desonra de seu povo. Isso será pleno na eternidade. Mas se nós olharmos, enquanto este mesmo alimento, esta mesma presença no alimento que Deus se faz em nós, afastará de nós a morte eterna, e enxugará as lágrimas, não as lágrimas daquela sensibilidade humana, mesquinha, egoísta, mas as lágrimas verdadeiras, as lágrimas de tudo aquilo que fere a nossa alma, de tudo aquilo que nos separa do Senhor, que tenta nos separar dele. E o Senhor nos dará honra pela santidade vivida. Mas o quanto, mais uma vez questiono, irmã, nós temos vivido, experimentado tais fatos em nós. Não será da noite para o dia, recordo uma vez mais, não, mas é uma experiência necessária que se faz crescer a cada dia de nossas vidas. O salmo de hoje é o 22, 23, justamente o salmo do bom pastor, mas o refrão nos diz: na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. E esta é a verdade. É o que esperamos, é o que desejamos.
E logo em seguida começa: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar, para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Recordemos, o Senhor é o pastor que me conduz e eu sou uma ovelha. O pastor conduz a ovelha aonde? Aonde tem alimento. E onde tem a bebida para se saciar. Então, em nossa vida, se o Senhor é este pastor, tudo aquilo que ele nos conduz, tudo aquilo que ele realiza em nós, realmente nos sacia, porque é ele que nos dá, é ele que nos sustenta, e tudo o que ele faz para nós, compreendemos ser o necessário, o para o nosso bem. Mas o quanto nós somos ovelhas verdadeiras do Senhor. E por fim o Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Temos aqui a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, o banquete de ricas iguarias. Recordemos, já nestes milagres da multiplicação dos pães e dos peixes, que são 2, já está, em um certo modo, a sombra daquilo que será a Eucaristia, que deve saciar a todos. Mas antes do alimento, vemos que Jesus curou aleijados, cegos, mudos e muitos doentes, todo tipo de doença. E eles estão acompanhando Jesus onde quer que ele vá. Glorificam ao Senhor por tudo aquilo que vem, vivenciam com o Senhor. Mas o Senhor, chega a hora de despedi-los, sente compaixão, compatilha, sofre com, porque vê que tem fome e não tem nada para comer. E então, preocupado, sofrendo com cada um, por cada um, Jesus pergunta aos discípulos e quer realizar o milagre, e assim os alimenta. Aqui os padres da igreja vão dizer: por que 7 pães? São 7 sacramentos. Os sacramentos da igreja que alimentam a todos os fiéis, que se estende a todos os fiéis, e assim saciam as almas. Mas também mostra a plenitude que Jesus é aquele que alimenta plenamente a cada um de nós, se nós nos deixamos alimentar por ele. E recordemos, nós estamos no deserto da vida. Assim, nós necessitamos que o Senhor também nos deixe alimento, como nosso pastor, como nosso Senhor. E então, todos comem e ficam satisfeitos. Mas, uma coisa, em todos estes milagres que o Senhor realizou, e até mesmo na multiplicação dos pães, o povo não entendeu uma coisa: que deveriam de superar, de passar para além do milagre. E aqui é um risco que Jesus também nos alerta. Nesta espera, nesta vivência da sua segunda vinda,
O Senhor nos alerta que não podemos ficar no milagre, que devemos de recordar que tudo aquilo que o Senhor nos concede e todo o alimento que Ele nos dá é para nos direcionar ao céu. É para nos direcionar à eternidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A eternidade com a Trindade, com os santos e os anjos. Se nós ficamos somente focados na graça que esperamos, no milagre que esperamos, na Eucaristia, enquanto aquele momento vivido somente na missa, e eu não estendo a Eucaristia a ser vivida na minha vida, dia após dia, minuto após minuto, nós corremos este grande risco de perdermos a ocasião daquilo que realmente Deus quer realizar e manifestar a cada um de nós. Então, irmão, irmã, o quanto temos vivido olhando para além daquilo que o Senhor nos dá, nos concede e realiza em nossas vidas? Peçamos a Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, interceda por cada um de nós e nos ajude a compreender tudo aquilo que o Senhor realizou e realiza em nossas vidas. Todas as graças, milagres, bênçãos derramadas sobre nós. E assim reconhecermos que tudo isso nos indica muito mais a busca pelo céu. E possamos, deste modo, cada vez mais viver a santidade e a lei de Deus, para que um dia possamos obter a graça dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.